Muito boa noite. Tem um tópico que eu queria falar com vocês, que apesar de eu não conhecer muito sobre vinhos, quanto mais velho o tópico fica, quanto mais tempo de vida a gente tem com esse tópico, quanto mais a gente aprende sobre esse tópico em especial, mais de qualidade ele fica, melhor ele fica. Não é vinho, mas quanto mais tempo passa, ele fica melhor ainda. Sabe que, fiquei pensando, a gente vive num mundo que ele é muito, muito dinâmico. Eu adoro aprender e a gente tem o privilégio de, Baruch Hashem, estar perto dos jovens o dia inteiro, à tarde e à noite. E é muito interessante escutar os jovens, viver com jovens, século 21, e é um mundo tão dinâmico que a cada dia as coisas mudam nesse mundo, de verdade. Antes eu pensava que as coisas mudavam a cada geração, depois a cada 10 anos, a cada 5 anos, e eu vejo que a cada período muito pequeno de tempo, as coisas mudam hoje como mudavam antes em uma geração inteira. E qual que eu fico pensando, na verdade, quando a gente olha para um jovem hoje em dia, quando a gente olha, esses jovens sejam adolescentes ou um pouco menos adolescentes, mas a gente vê pessoas centradas, equilibradas e saudáveis, eu fico pensando, e de verdade que aqui vale uma atenção especial, essas pessoas são de fato heróis. Repito, uma pessoa que no século XXI, com tantas informações, com tantas demandas da sociedade, seja judaicamente, seja sociedade laica, seja um monte de coisa que a gente tem de obrigações e coisas que a gente quer fazer. Então, na verdade, uma pessoa equilibrada, uma pessoa tranquila, uma pessoa que a gente pode chamar, se é que existe a palavra ainda normal, que define a palavra normal, vamos chamar assim, então essa pessoa merece de verdade uma medalha de ouro, porque é uma pessoa de verdade, isso aqui já é um herói, homem ou mulher. Fiquei pensando, qual que é o segredo então, para que a pessoa possa ser um herói? Se manter equilibrado, ter brachá, que é o que todo mundo quer, ser uma pessoa que sobe na gangorra da vida e ela não fica de um lado ou de outro, ela funciona de um jeito tranquilo. Qual é o segredo? Qual é o shiur? Qual é a segulá? Qual é o curso que a gente tem que fazer? E de início, eu já vou dizer para vocês que não existe. Não existe um shiur. Não existe uma segulá. Não existe um curso. Tem muitas novidades, tem muitas coisas que ajudam, mas não tem uma coisa só que em 30 segundos vai mudar a vida da pessoa. Talvez é bonito para uma propaganda, mas de verdade a gente sabe que não funciona isso. A palavra certo e errado, ela não aparece mais no dicionário quase verbal das pessoas, porque tudo pode hoje em dia. Quem vai me falar o que é certo e o que é errado? Quem já pode ditar o que é certo e quem já pode ditar para a gente o que é errado? A gente vive num mundo, queridos, que tudo é uma questão de escolha. A pessoa escolhe tudo o que ele quer fazer. Óbvio que tem muitas coisas que têm regras na vida, como a gente sabe que tem o Shulchan Aruch, tem regras de comportamento com o próximo, mas com a comunidade, mas não existe uma coisa que sozinho ela funciona. Então como que a pessoa faz para atingir o equilíbrio, ser saudável e daí por diante? O Rebbe de Kotzk, a gente começa por aqui, para falar sobre um tópico que, na verdade, tem que ser parte da vida do Yehudi. O Rebbe de Kotzk, famoso pela sua perspicácia e pela sua sabedoria, ele fala que tem 3 pessoas que são indesejáveis. Quais são os 3, disse o Rebbe de Kotzk? Uma pessoa que estuda a Torá e não se esforça. Disse o Rebbe de Kotzk, essa pessoa tem que melhorar. Não se esforça para entender. Independente de quanto ele entende ou não, isso é brachá de Hashem. Mas não se esforçar é o input da pessoa. Então a pessoa que estuda e não se esforça tem que melhorar. Segunda categoria de pessoa que descreve de Kotzk que não é legal, uma pessoa que erra e logo se auto-perdoa. Fala, não tem problema. E a terceira e última categoria que diz o Rebbe de Kotzk, que nela a gente vai se concentrar, que precisa dar uma melhorada, é quem é?
Diz o Rebbe de Kotzk, é aquela pessoa que reza hoje, faz tefilá hoje porque fez ontem. Difícil, hein? Aquela pessoa que faz tefilá hoje, por quê? Porque ontem eu fiz, então eu tenho que fazer amanhã, então eu tenho que fazer hoje. Não é nada novo, não é nada fresco, não é nada que a gente vai ver hoje no Shur Bezat Hashem. Então eu queria me concentrar nesse ponto, e eu fiquei pensando bastante, uma pergunta inicial, que a gente faz tantas vezes, a tefilá Baruch Hashem, é maravilhoso, é espetacular, Hashem adora todas as tefilot, mas a gente puder fazer melhor, por que não? Então olha que interessante, pessoal. Eu fiquei pensando essa semana, comigo mesmo, o seguinte: um bom Yehudi, que Hashem espera dele, ser uma pessoa que ele acredita, de verdade, powermente, que Hashem controla o mundo inteiro. Não Vênus, Saturno, não somente o planeta Terra, não somente o bairro onde a gente vive, a minha vida, a nossa vida. Isso eu digo que é Mamin. Tudo 100%, quando a gente vive a nossa vida de forma equilibrada, como a gente mencionou, tranquila, responsável, tudo que acontece é porque Hashem 100% quis. Se eu não fui responsável, então é porque Hashem quis. Então é 100% coordenado por Hashem. A pessoa tem emuná em Hashem. Agora, se tudo é 100% feito sobre medida, melhor do que aquela terno, aquela camisa que o alfaiate faz sobre medida, como que é possível a pessoa fazer tefilá? Pessoal, olha que interessante. A gente fez tefilá 1000 vezes, Baruch Hashem, ou 1 milhão de vezes, ou o que for, e de repente talvez tem coisas que a gente nunca pensou. Como que é permitido a pessoa fazer tefilá? Porque Hashem já controla o mundo inteiro. E se ele deu para cada um de nós X, Y ou Z, é porque isso é o melhor para a gente. Ou a gente não acredita em Hashem. Se a gente não acredita em Hashem, então não adianta fazer tefilá para ele. Então, pressupondo que Hashem, no question, certeza absoluta, é o coordenador do mundo inteiro, não do mundo, das nossas vidas particulares também. Então a pergunta é, Hashem sabe o que é o melhor do mundo? Como que é possível que a pessoa faça tefilá? Pergunta importante. Na verdade, uma resposta simples que já vale um destaque de poucos segundos. Como assim? Por que fazer tefilá? Porque Hashem mandou. Isso mesmo. A gente fala todos os dias no hino nacional, Ulo'ovdo bechol levavchem. Diz no Shema Israel, trabalhe Hashem com o coração. Pergunta a Gemara, todo mundo conhece. Como assim, vou trabalhar Hashem com o meu coração? Como que se faz isso? Então a Gemara fala que isso se refere a tefilá. Trabalhar Hashem com o coração, com sentimentos, olha aí, não é só falar as palavras, é se envolver com sentimentos, porque essa é a definição de tefilá, a gente aprende tefilá de trabalhar Hashem com o coração, sentimentos. Então, na verdade, porque Hashem mandou, igual que a gente senta na sukkah, igual que a gente pega o lulav, a gente tem que fazer tefilá. Agora a pergunta é, tá bom, então rezar, pode ser que a razão da tefilá seja somente pelo fato que tem uma mitzvah de fazer tefilá. Mas a pergunta ainda persiste, queridos, porque prestem atenção junto comigo, algo que a gente faz sempre, mas a gente precisa aprender por quê. Como que a pessoa pode falar para Hashem, então me dá X, Y ou Z? De novo, eu posso fazer tefilá para Hashem, eu posso falar Baruch Shamar, Asher Juvetecha e fazer Teilim? Ok, mas pedir para Hashem algo que eu não tenho, um minuto, aí já não é só mitzvah, aí eu estou indo, nós estamos indo pedir para Hashem, eu quero isso, me ajuda com meu filho, com minha esposa, com meu marido, comigo mesmo, com meu trabalho. Mas um minuto, como que a gente pode pedir isso para Hashem se ele coordena o mundo inteiro? E se ele não deu para a gente até agora é porque isso não é bom para a gente. Sabem que, para a gente entender um pouquinho melhor essa pergunta, fica muito, muito clara. Olha que legal, porque eu acho que ela merece uma atenção master. É o seguinte, um episódio verdadeiro que aconteceu, que dá para a gente entender muito bem. Um dos episódios interessantes que aconteceu no exército de Israel é o seguinte. Uma senhora americana de mais idade, muito gentil, estava vindo visitar o exército de Israel. Ela queria conhecer a base, uma senhora muito gentil, falando em filantropia. Então, ela queria visitar e possivelmente doar. Ela entrou lá, viu a base, viu que tinha um lugar de treinamento, ela olha para um terreno muito grande, ela olha e vê que tem grama e de repente tem uns barris jogados no terreno,
e tem alguns obstáculos. Então, ela olha e ela fala, olha, para o pessoal lá do exército, fala para o pessoal encarregado, fala, olha, eu vim aqui com uma intenção de doar X para o exército, eu vou doar um valor que era bastante assim, importante, que representava um valor bastante bom, e ela falou, eu vou doar aqueles, vamos falar que era 10, aqueles 10, eu queria acrescentar mais 2. Perguntaram para ela, muito gentil da sua parte, mas por quê? Ela falou, olha, eu estou vendo que tem barris aqui, tem coisas assim no meio desse terreno de treinamento, eu queria que vocês pegassem com esses 2, se precisar de mais me avisa, eu pago, para limpar esse terreno e deixar um lugar agradável para os soldados. Porque tem barris, obstáculos, são coisas, né, que não é agradável. Um lugar liso, florido, seria muito mais bonito. Então eu queria pagar o que eu vim pensando para ajudar vocês e também o lugar do treinamento, deixar ele completamente liso. Obviamente que o pessoal, não para ela, mas começou a rir por dentro de cada um de si, falou, olha, senhora, esses barris, esses obstáculos não são algo feio, é isso que faz o soldado ser um soldado, porque se ele não treinar para pular o barril, rastejar embaixo, and so on, na hora que chegar a hora da missão dele, ele não vai conseguir ter os skills, as ferramentas para fazer isso. Então a mesma coisa com cada um de nós. Olha que interessante. Alguns têm barris na vida, alguns têm obstáculos para pular, outros para rastejar, outros 2. Cada um tem as dificuldades, as oportunidades de crescimento. Que Hashem mandou para a gente. Então, de repente, se a gente faz tefilá, para Hashem me dar isso, ou me tirar aquilo, ou me ajudar aqui ou lá, então a gente está falando para Hashem, igualzinho aquela senhora falou no exército, tire os obstáculos. Mas um minutinho, tirar os obstáculos é deixar de criar um bom soldado. Então como que é possível a gente fazer tefilá para Hashem? Tá certo que é uma mitzvah. Louvar Hashem pode ser uma mitzvah, mas pedir para Hashem é a priori, obviamente, ilógico. Porque ele, maiúsculo, sabe o que é melhor para a gente. Você quer tirar o obstáculo? Como que você vai virar um soldado? Como você vai fulfill o seu, a nossa, a minha, o meu potencial, se não houver aqueles obstáculos na nossa frente? Então, como a gente pode fazer tefilá? Aqui tem uma resposta muito importante no assunto de hoje, que é tefilá, e não fazer só hoje porque a gente fez ontem, aprender como que é permitido bichlal fazer tefilá e pedir para Hashem alguma coisa. É o seguinte, sabem que eu sempre gosto de lembrar daqueles joguinhos que tinham antigamente, sempre muda, os nomes mudam, mas tudo bem, a ideia é a mesma. Tinha o bonequinho do Mario Bros, para quem não conhece, tenta imaginar um bonequinho de hoje em dia, e aí de repente quando ele comia o cogumelo, pegava uma estrelinha, ele corria mais rápido, ele ficava invisível, ou ele ficava, ninguém podia matar ele, nenhum obstáculo prejudicava ele por 30 segundos. Esse exemplo é o exemplo do que a gente pode fazer via tefilá. Ou seja, o seguinte, Hashem falou, por exemplo, você precisa percorrer nessa semana 100 metros, 500 metros. Exemplo simples, pode ser com a educação dos filhos, pode ser com a pessoa, pode ser com o cônjuge, o que for. Tem 2 formas de fazer isso, andando ou correndo e fluindo de uma forma mais gostosa. As 2 formas são possíveis. Quando a gente pede ajuda de Hashem, a gente não está falando para Hashem, tira o obstáculo. A gente está falando para Hashem, me ajuda a passar melhor esse obstáculo. Porque olha que interessante. A gente, nas nossas vidas, todo mundo quer, e é uma maravilha isso, brachá de Hashem. Agora, como que a gente pode receber a bênção de Hashem? Olha que interessante, a brachá. Nos livros está escrito que vem através, obviamente, de um condutor, um cano, chamado em hebraico tzinor. Tzinor é um cano, onde desce a brachá. Olha que interessante, a palavra tzinor, que é onde cai a brachá para o mundo, e não só para o mundo, para cada pessoa e pessoa conforme o que ele pediu, ou o que ele merece, forma com as letras tzadik, nun, vav e resh, que é a palavra tzinor, condutor, forma a palavra ratzon, resh, tzadik, vav e nun, mesmas letras, só formadas de outra forma. Por quê? O ratzon de Hashem, a vontade de Hashem, é que nós criemos via tefilá um tzinor. O que quer dizer um tzinor? Esse tzinor, na verdade, é um cano para que a gente possa se conectar com Hashem. Ou seja, sem a tefilá,
aquilo que nós não pedimos não vai vir. Hashem criou uma estrutura onde a pessoa pode viver na vida de duas formas. Ou ele vai rastejando, fazendo os obstáculos dele, ótimo, ou ele pode fazer isso com um pouco mais de agilidade, com um pouco mais de facilidade, criando os mesmos músculos, como com algo milagroso chamado tefilá. A gente aprendeu então por que fazer tefilá, mitzvah da Torá, e como que bichlal é permitido fazer tefilá se Hashem sabe de tudo. Porque Hashem próprio criou na gente uma possibilidade de ganhar uma forma mais fácil, ou com mais brachá, e atingir exatamente o mesmo objetivo. Isso não vai contra o job da pessoa no mundo. Não é igual o exemplo do soldado, que se tirar os obstáculos ele não cresce. Os obstáculos vão estar lá, só que podem ser um pouquinho menor, pode ser um momento mais tranquilo para a gente passar eles, e Hashem vai ajudar que a gente consiga criar os mesmos músculos que teria como se o obstáculo fosse maior ou fosse mais difícil. Agora a gente entende como que é possível fazer tefilá, uma coisa importantíssima que a gente aprendeu, e qual é a prova para isso, pessoal? Tudo tem que estar embasado na Torá, porque senão todas as teorias bonitas, mas se elas não forem verdadeiras, não valem nada. Então a pergunta é, onde isso está embasado, queridos? A resposta é muito simples. Quando o mundo foi criado, a gente não gosta de chuva, porque no Brasil especialmente, quando chove, é trânsito, é uma bagunça total. Mas tenta imaginar um mundo sem água como seria difícil. A gente já passou por muitos momentos que as águas estavam baixas, tem que racionar água, é bem desconfortável. Então, voltando, a chuva é algo maravilhoso para o mundo, especialmente se cair na hora certa e não criar trânsito. Mas a chuva é algo maravilhoso. Então, olha que interessante. O mundo, quando Hashem criou o mundo, toda a vegetação estava pronta para crescer. E ela não crescia. Por que ela não crescia? Conta pra gente a Torá, Irash explica isso em Parashat Bereshit, porque até Adam Arishon fazer tefilá, para que chovesse e molhasse a terra e a vegetação crescesse, a vegetação não ia crescer. Ou seja, se Adam Arishon naquele momento não tivesse feito tefilá, não ia chover. Mas era para chover ou não era? A resposta é que era via a tefilá de Adam Arishon. Ah, mas era para mim poder ter sucesso com meu filho, com minha esposa, com meu trabalho, com qualquer coisa, com a comunidade, com Hashem? Leavdil, era. Se fizesse tefilá, se não fizesse, ia ser muito difícil, talvez não ia ter. Por quê? Porque uma das ferramentas que Hashem deu para a gente é a tefilá, e sem ela, muitas brachot não recaem na vida da pessoa. Olha que interessante, fiquei pensando comigo mesmo, tenta imaginar Adam Arishon, se não tivesse feito tefilá para chover. E Adam Arishon chega depois de 120 anos vividos, no caso dele 930, porque ele viveu 930 anos, chega lá em cima e fala para Hashem, não choveu, se ele não tivesse feito tefilá para chover. Não choveu, ele fica triste. Hashem vai falar para ele, querido, sabe por que não choveu? Porque você nunca me pediu. Hashem diz, e a gente está aprendendo hoje aqui a mesma coisa, na vida da pessoa tem muitos resources que a pessoa acaba talvez não ganhando, talvez não, com certeza não ganhando, pelo fato dele não ter feito tefilá, não falado as palavras, que também ajuda, mas feito tefilá com o coração, porque o ovdo bechol levavchem, trabalhar Hashem com o coração, sentimentos, daí que a gente aprende a mitzvah de tefilá. Ou seja, como a gente pode rezar? Como a gente pode não rezar? Agora vem a pergunta. Porque se eu não rezar, eu vou acabar não ganhando. E Hashem quer que eu ganhe, só que ele criou um sistema, por favor, me pede. Entenda que você está ligado comigo, maiúsculo, para que você possa viver melhor. Conectado comigo e com as ferramentas para a vida. Um passo adiante quando a gente fala de tefilá, pessoal. E olhem que power é isso. A Gemara conta pra gente, e sempre que a gente fala de Gemara, tem que arrepiar. Na verdade, a Gemara é o cérebro de Hashem como que se fosse. É o que Hashem pensa. A Gemara conta pra gente em Baba Metzia, na página 85b. A Gemara conta que, só a Gemara pode contar isso pra gente, que Eliyahu Hanavi, vinha no Bet HaMidrash de Rabi Yehuda Nassi. Tenta imaginar um Bet HaMidrash com Eliyahu Hanavi, deve ser algo magnífico. E um Rosh Chodesh, Eliyahu Hanavi não veio. Então Rabi Yehuda, professor, estava procurando, cadê Eliyahu Hanavi? No caso, na época Eliyahu. Falou para ele, olha, por que você não veio? Olhem que tipo de pessoas que tinha naquela época.
Então um aluno falou, não serve para hoje em dia, essa desculpa não vai funcionar para hoje em dia, vamos ver por quê. O aluno Eliyahu Navi, no caso, falou o seguinte, olha, eu tive que me ausentar porque Rosh Chodesh em especial, eu tenho que acordar Avram Avinu, lembre que Avram Avinu já havia falecido, mas de alguma forma ele acorda Avram Avinu, de uma forma celestial, faço Netilat Yadayim nele, assim fala Gemara, para a gente ver quanto é importante fazer Netilat Yadayim de manhã, lavar as mãos de manhã, 1, 2, 3, 4, 5, 6 de forma intercalada, é importantíssimo, porque Gemara fala que foi acordar Avram Avinu e fazer Netilat Yadayim para ele. E depois, Tfilah, depois que Avram Avinu dorme, aí acorda Yitzhak, Netilat Yadayim e Tfilah. E por último, Yaakov Avinu, Netilat Yadayim e Tfilah. Então, óbvio que Rabi Yehuda, como um bom professor, fez a pergunta que todo professor faria. 1 minuto. Eliyahu, ok. Acorda Avram, Netilat Yadayim, reza, dorme. Yitzhak, Netilat Yadayim, reza, dorme. Yaakov, Netilat Yadayim, reza, dorme. 1 minuto. Se isso demorou 1 hora, podia ter demorado 33 minutos. Como? Acorda os 3 juntos, faz 3 Netilat Yadayim, os 3 rezam, os 3 dormem e você vem para o shiur. Divide 1 hora, em 20 minutos ia demorar, 1/3 de 1 hora. 20 minutos resolvia. Não precisava de 60 minutos para isso. Disse Eliyahu, a ideia é boa, mas não é prática, Rav. Eliyahu Navi falou para Rabi Yehuda Nassi, mas por que não? Ele respondeu o seguinte, eu vou ler para vocês as palavras. Savrei, takfi berachame, eu não posso fazer isso, porque se os 3 fizerem tefilá juntos, e eu não acordar um por vez, e acordar os 3, como foi a sugestão do Rav, eles vão fazer tefilá juntos, o maitile le Mashiach, eles vão trazer a salvação Mashiach. E qual o problema? O problema é que ainda não é hora. Se não é hora, como que eles vão trazer? Porque eles vão fazer tefilá juntos, se os 3 acordarem juntos, não tem como Mashiach não vir. Por quê? Porque olhem que power a mensagem que tem nessa Gemara. Porque uma vez que Hashem criou uma realidade, me pede, e me pede de verdade, que com esse mérito de pedir, acrescentando a quantidade de vezes, dependendo do que a gente precisa, é uma realidade que Hashem falou, eu não tenho como parar isso. Por quê? Porque é igual que existe, por exemplo, gravidade. A gente solta uma caneta e ela cai. É uma realidade que Hashem criou no mundo. Hashem criou uma realidade no mundo que o tzinor, o cano para recebermos a brachá, é o ratzon, mesmas letras, e a vontade de Hashem gera o tzinor. Qual a vontade de Hashem? Que a gente faça tefilá se ligando diretamente com ele, pedindo em português, em francês, em inglês, whichever way. Se acordasse os 3 juntos, não tinha o que fazer, mesmo como se fosse, entre aspas, contra a vontade de Hashem, já que existe a realidade da tefilá, mas ia chegar. E se não for a hora, eu não posso fazer isso. Então disse Eliyahu Navi para o professor dele, por favor, me dá um carimbo, que eu não perdi a aula de hoje, não vou receber atraso. Por quê? Porque eu tenho good excuse. Por quê? Porque eu tive que acordar Netilat Yadayim, dormir, 2º e 3º mesmo processo, por isso que demorei 3 vezes mais. Tefilá é uma realidade que Hashem criou no mundo. Igual que a gente precisa respirar, beber água, gravidade, outras realidades físicas do mundo, uma das realidades físicas do mundo é a tefilá. Mas, fiquei pensando comigo mesmo, legal, essa é a tefilá de Eliyahu Navi acordando Avram, Yitzhak e Yaakov. Mas espera aí, na real, no português claro, e nós hoje em dia? A gente muitas vezes, pode ser que alguém se identifique com o exemplo, a pessoa vai rezar, ele entra na sinagoga, e aí ele começa a rezar, e quando começa a midar, o Shema, ou qualquer parte que ele se identifique um pouquinho mais, ele começa a fazer tefilá direito, de repente, uma frase depois ele está no centro da cidade, 2 frases depois ele já caiu no e-mail dele, 3 frases depois ele já está no WhatsApp pensando que ele tem que responder, e depois na viagem que ele tem, ou no container chegando, ou cada um com os afazeres do dia a dia. Então a pessoa já deu a volta ao mundo até terminar a midar. É difícil. Então tá bom, Avram, Yitzhak e Yaakov, podiam trazer Mashiach se rezassem juntos, mas e a gente, pessoal? Eu vi algo que a gente de verdade, eu quando vi isso eu anotei num papel e falei, a gente precisa enquadrar isso, queridos. David HaMelech falou no Tehillim, no capítulo 108, Kuf Het. Esse David HaMelech é uma frase. Eu queria mostrar para vocês como o Hidushei Harim, Rebbe de Gur, leu essa frase. Na verdade é a tradução, mas é um pouquinho
mais sofisticada. E vale a pena a gente lembrar isso para sempre. Essa tefilá é a nossa tefilá do século XXI. Disse David HaMelech já há 2000 anos atrás. Hashem, please, disse David HaMelech, pane el tefilá te arar. Hashem, escuta a tefilá daquela pessoa desamparada. Velo bazat tfilatam. Não rejeita a tefilá deles. Por favor, Hashem, escuta. Disse o Hidushei Harim, quem é esse arar desamparado? Quem é essa pessoa? Pessoal, disse o Hidushei Harim, vai chegar uma geração, ele ainda não estava vivo nessa época, mas olha que clareza de visão. Vai chegar uma geração que as pessoas vão ter dificuldade de se concentrar em 6 palavras. No caso, me permitam, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. 6 palavras. Disse o Hidushei Harim, vai ser difícil pedir para uma pessoa se concentrar da primeira palavra à 6ª do Shema. O hino nacional, só o comecinho, vai ser difícil. Então disse David HaMelech, assim explica o Hidushei Harim, o Rebbe de Gur, há 2000 anos atrás, para o século XXI já. Panel tfilat arar, please Hashem, s'il te plaît, bevakasha. Escuta a tefilá daquele homem desamparado, aquela mulher desamparada no século XXI, desamparado do quê? De kavaná, de conseguir se concentrar muito bem para Hashem, apesar que tem que se esforçar de qualquer jeito. Velo bazet tfilatam, please Hashem, não rejeita a tefilá deles. Olhem que bárbaro o próximo passuco. Disse David HaMelech, Hikatev zot ledor acharon. Pessoal, olhem que power, tradução. Eu estou escrevendo isso, assim explica o Hidushei Harim, que isso fica escrito ledor acharon, para a última geração, que é a nossa geração. Disse David HaMelech há 2000 anos atrás, que mesmo uma tefilá, de uma pessoa que às vezes ela, me permitam, viaja, sai do scope da tefilá. Não que a pessoa não precise se esforçar, claro que precisa, mas mesmo depois que ele se esforçou, ele tentou, ele viu a tradução, ele tentou aprender alguma coisinha para saber o que ele está falando, ele verbalizou as palavras, que é importante na tefilá, sem isso não vale nada, e a pessoa vai lá e verbaliza as palavras. Ele se esforça para fazer tefilá, ele se esforça, mas ele ainda às vezes acaba viajando. A tefilá de Avraham, Isaac, Jacob vão acordar Mashiach. Ok, mas e a nossa? Disse David HaMelech, se você conseguir se concentrar em 6 palavras, você é um herói. Se você não conseguir, Hashem ainda vai estar abraçado, querendo te escutar. Panel tfilat arar, tikatev zot ledor acharon. E Hashem de verdade escuta a nossa tefilá com muito carinho, porque é difícil mesmo fazer tefilá hoje com tantas distrações. Óbvio, se a gente puder tirar algumas das distrações, uma delas na hora da tefilá chamada celular, deixar ele off, não tremendo, porque quando treme a gente acaba ficando com tanta vontade de saber o que está aparecendo lá que a gente se desconcentra. Deixa ele no silencioso, deixa ele no modo avião, no não perturbar. Por isso que inventaram essas funções no celular, para a pessoa poder fazer tefilá direito. Coloca ele na caixinha lá, no banquinho lá, reza, depois da reza, pega ele de volta. Pessoal, tem que ser um herói para fazer isso. Tenta imaginar quanto Hashem abraça uma tefilá dessa. O que é uma tefilá de verdade? No século XXI. Não de Eliyahu Navi, que é óbvio que era gigante, de Avraham, Isaac e Jacob, que não tem nem pergunta. Semana passada, quando eu escutei isso, falei, uau, presente. Esse é o meu próximo shiur. Contando o shiur inteiro para vocês, em especial por causa dessa história. Fui na casa do meu filho Chaim Shabbat, e hospedado na casa dele, tem um Rosh Yeshiva que vem para o Brasil de vez em quando, chamado Rav Maguri. Ele contou uma história, não que ele leu, não que ele ouviu, que aconteceu com o familiar dele. A história vai da seguinte forma, 100% verídica. Prestei atenção, anotei, depois do Shabbat, óbvio, e conto para vocês. É o seguinte, esse rabino tem um irmão, um dos irmãos dele faleceu com 67 anos de idade, e depois a esposa dele faleceu. Eles deixaram 8 filhos, desses 8, 4 casados, e 4 naquele momento ainda solteiros, há pouquíssimo tempo atrás isso. E de repente, os filhos casados, óbvio que já que os demais filhos moravam sozinhos e não tinham irmãos,
não tinham pai e mãe, desculpa. Então os irmãos casados se preocupavam em fazer a função como se fosse de tentar ser os pais dele, ajudar eles, dar um carinho, dar um suporte. E a filha mais velha, no caso, decidiu que Pesach estava chegando, a gente precisava reunir toda a família. Mesmo que a gente não tenha pai e mãe, vamos se organizar. Aonde? Se organizaram em Bet Shemesh, em dormir em algumas casas de gente, pessoas muito gentis que vão acomodar eles. E a filha mais velha falou, eu vou trazer a comida, então a gente vai se juntar lá em algumas casas só para dormir, vai comer num lugar, num salãozinho, e a comida toda eu vou cuidar. O marido dela falou, maravilha, o marido dela já foi para Bet Shemesh, para esse bairro em Israel, e a esposa, levando toda a comida, estava saindo de Netânia para Bet Shemesh na véspera de Pesach, saiu com bastante antecedência. Ela anda meia hora, história 100% verídica, anda meia hora, detalhes também. Anda meia hora, tem o que se chama em Israel de Pekak. Português, todo brasileiro conhece, se chama trânsito. Tinha um trânsito, de repente nesse trânsito, meus queridos, anda um pouco, mas ainda tem bastante tempo para Yom Tov, para começar a Pesach, então tranquilo. E o tranquilo ficou menos tranquilo, o tranquilo ficou cada vez menos tranquilo, e ela viu que ela não ia conseguir chegar em Bet Shemesh, que era onde todos os irmãos estavam lá, e ela estava com a comida, então eles dependiam dela. Ela liga para o marido que já lá estava, fala para ele, olha, o que eu devo fazer? O marido fala, onde você está? Ela conta, etc e tal, pela distância, fala, olha, não vai dar para você chegar aqui. Por favor, dá um jeito de fazer meia volta, que até isso estava difícil, vai para o outro lado da estrada e volta para casa. Ela falou, mas eu vou passar Pesach sozinho? Ela falou, vai passar você e o nosso filho que está no carro junto com você, é o que tem, felizmente, mas... E como vocês vão comer? Ele falou, olha, eu vou cuidar disso, de conseguir alguma coisa para a gente comer junto, para a gente se organizar para comer cada um em alguma casa. Os planos mudaram. Tá bom, ela quebra a cabeça para ver como fazer um retorno lá que estava trânsito, ela conseguiu sair devagarzinho pelo acostamento, fazer o retorno, estrada de volta. Quando ela volta para a estrada, do outro lado, anda um pouquinho, também havia trânsito, ela não ia nem conseguir chegar em casa. Então ela liga para o marido e fala, o que eu faço? Eu já não estou indo mais aí, eu já não consigo chegar em casa. Ele fala para ela, olha, falta muito pouco tempo para chegar para o pôr do sol, procura um Yishuv, Yishuv quer dizer uma cidadezinha que tem habitantes, e vai lá, abre a porta do carro, fica lá, pelo menos você vai ficar perto do Yishuv, que seja um pouquinho mais protegido, e aí você vai passar Pesach lá, perto do carro, com o carro aberto. O que eu posso te falar? Não tem o que fazer. Tá bom, desliga o carro, abre a porta, fica lá e que seja o que Hashem sempre quer. Não o que Deus quiser, porque é sempre do jeito que Hashem quer. Essa mulher fez isso com o filho, não tinha mais o que fazer, foi se acomodando perto de um Yishuv, viu uma luz, ficando mais perto lá para se sentir um pouco mais segura. Ela viu uma criança na porta de uma casa. Ela falou, ops, que bom. Ela chega um pouquinho mais perto e fala para essa criança, olha, pergunta para Ima, para sua mãe, se a gente pode passar Pesach aí dentro. A gente veio, a gente está com trânsito, e falou rapidinho para a criança, uma criança de 10 anos de idade. Essa criança falou, claro, podem entrar. Aí, aquela moça do carro, a irmã mais velha, falou, que estava com a filha, falou, olha, pergunta para Ima. Falou, não, pode entrar. Ela falou, olha, eu não vou entrar na tua casa assim que você chame sua Ima aqui. A mãe sai de casa, ela conta, olha, a gente pegou trânsito, etc e tal, eu queria ver se vocês podem fazer a grande gentileza de última hora receber só eu e minha filha, 2 pessoas. Fala, claro, o maior prazer do mundo, vem passar Pesach com a gente. Que alívio. Agora, ela tinha comida para 50 pessoas no carro dela. Então essa comida agora vai para essa casa onde eles vão comer nesse Yom Tov de Pesach, de noite, de dia, fazer o seder juntos. Ela, de repente, entra na cozinha com uma bandejinha que ela trouxe para começar, ela entra lá e ela pergunta assim, onde eu coloco isso? Aí a dona da casa fala, pode colocar aqui, né, em cima da bancada. E ela olha e ela vê na cozinha, pessoal, escutem a história, que tinha cenoura e salsão, não tinha mais nada, geladeira vazia, bancada vazia. Mas como assim, Yom Tov, comida esquentando, normalmente numa casa, ela não tinha nada. E ela não entendeu nada, mas ela nem avisou que ela tinha mais comida ainda para tirar, ficou meio sem jeito. E aí ela vê o marido da casa, o pai da casa, fazendo tefilá na janela. E de repente essa senhora falou,
essa irmã mais velha fala para a dona da casa, fala o que está acontecendo lá. Ele falou, meu marido está fazendo tefilá, vou te falar a verdade, porque a gente não tem absolutamente nada de comida. E ele fez tefilá de manhã, fez de tarde, para que a gente tivesse matzá para o cedro, alguma coisa, não temos nada. Nada. Mas a Hashem vai mandar, não se preocupe, vem passar Pesach com a gente, a senhora já trouxe uma bandejinha, a gente vai se dividir aí, e pode ter certeza que a Hashem vai mandar comida para a gente. Eliyahu Hanavi vai trazer comida para a gente. Falou, como assim? Falou, meu marido está fazendo tefilá, ele confia 100% em Hashem, e a gente vai conseguir. Fica com a gente que a comida vai aparecer. Essa irmã mais velha olha para a dona de casa e diz para ela o seguinte, Eliyahu Hanavi parece que já chegou. Vem comigo. Ela vai até o carro, começa a tirar bandeja, porque lembrem, era comida para 50 pessoas. Aquela família passou Pesach como nunca tinha passado na vida. E até hoje, meus queridos, ele me contou que aquela família que tem menos recursos financeiros, ela é assistida pelaquela irmã mais velha, porque ela falou, olha, não fui para lá à toa. Mas quando a gente faz tefilá hoje, no século 21, para Hashem, a gente pode ver Eliyahu Hanavi mesmo. Fantasiado. Hashem é capaz de fazer, por causa de uma tefilá bem feita, meus queridos, ou duas ou três, um trânsito, mudar, pegar o retorno, entrar na casa da pessoa, deixar uma bandejinha lá, falei, está fazendo tefilá, 1 minuto, e trazer comida, um catering para 50 pessoas, feito à la carte para aquela tefilá, para aquele ceder de Pesach. A tefilá da pessoa é tão potente, disse David Amelech, Tikatev zot ledor acharon. Na nossa geração, que é mais difícil ter kavana, é mais. É lá que Hashem fala, cada palavra Hashem coroa da nossa tefilá. E a tefilá, um passo adiante, nos traz, meus queridos, um bônus muito importante. A gente fala todos os dias, um Teilim que todo mundo conhece, que é parte da tefilá, Ashrei yoshve betecha od yehelu hasela. Tradução, sortudo é o homem que senta na tua casa, no Betamigdash, ou Betamidrash, ou na sinagoga, Ashrei, sortudo, yoshve betecha, od yehelu hasela, e ainda continua te louvando. Agora, essa é a tradução normal, mas está errado, porque a gente fala Ashrei yoshve betecha. Pessoal, em quantas vezes a gente já falou isso, quantas vezes a gente já pensou sobre isso, olha que legal. Então, tomara que muitas. Ashrei, disse Rav Hirsch uma vez, não está escrito Ashrei yoshvei betecha, está escrito Ashrei yoshve betecha, não está escrito sortudo é o homem que senta na sua casa, como eu traduzi, no seu Betamigdash, na sua sinagoga, na sua casa de estudo, está escrito Ashrei yoshve betecha, não betecha, não na sua casa. Sortudo é o homem que senta casa, mas espera aí, não na sua casa, porque está escrito casa, e não na sua casa. Será vir em uma ocasião algo magnífico. Será vir porque sentar na casa de Hashem é o quê? 1 hora por dia, 2 horas por dia, 3 horas por dia, para a maioria das pessoas. E as outras 21 horas do dia. Então disse David Amelech no Teilim, Ashrei yoshvei não bebetecha, não é sortudo o homem que está na casa de Hashem, é sortudo o homem que está, não na casa de Hashem, está com Hashem, aonde ele estiver. Ashrei yoshvei betecha, olha que power, sortudo é o homem, sortudo é a mulher que está na casa de Hashem, mas não fisicamente lá, aonde ele está acompanhado de Hashem. Qual é a ferramenta que nos proporciona isso? Tefilá. Quando a gente faz tefilá, não Shaharit Ben Haravit somente, que também é maravilhoso e obrigatório, mas quando a gente faz tefilá, a gente conversa com Hashem, fala, por favor, Hashem, me ajuda a achar um lugar para estacionar, me ajuda nessa reunião vender direito, me ajuda a entender essa página da Gemara, me ajuda a educar meus filhos, me ajuda tudo que a gente pede, coisas pequenas, me ajuda que o bolo de chocolate fique gostoso, me ajude que a halá fique crocante. Se a pessoa pede, ele vira Ashrei yoshvei betecha na casa dele, onde ele estiver, no escritório, no trabalho, na rua, não só quando nós estamos aquelas 2, 3 horas na sinagoga, mas as 24 horas viram Ashrei yoshvei betecha e não betecha somente. E aproveitando, já que a gente está falando de sinagoga, para a nossa fase final, queria falar para vocês algo muito, muito potente, que o avião
que vai São Paulo, Miami, por exemplo, ou ele chega em Miami. Seja o bico do avião, o meio ou a cauda do avião. Primeira classe, business, econômica. Ou a mala lá embaixo também chega. Mas tem uma diferença. Alguns vão mais confortáveis, outros médios, outros um pouco mais apertadinhos, e lá embaixo as malas já nem sei como que elas vão. Mas olha que interessante. Rezar com minyan é andar de first class. Rezar com minyan é ter a garantia que Hashem fala para a gente que a nossa tefilá vai ser escutada. A importância de fazer tefilá no Beit HaKnesset é incomparável uma tefilá feita no Beit HaKnesset ou uma tefilá feita em casa. Não se compara. Quer dizer que Hashem não escuta a tefilá feita em casa? Mentira. Óbvio, Hashem escuta a tefilá em todos os lugares, porque Hashem ama cada Yehudi, cada Yehudiá. Mas a tefilá feita no Beit HaKnesset tem um poder turbo, first class. É outra viagem. É outra... que eu dizer de viagem não é de viajar na tefilá. É outro sentimento, é outro conforto, é outro... A tefilá chega muito mais forte, diz a Gemara, que Hashem nunca rejeita uma tefilá feita dentro de um Beit HaKnesset com um minyan. E olhem só, meus queridos, terminando, como que a tefilá é importante. A gente falou que a tefilá é o tzinor, é o cano de Hashem, esse é o ratzon de Hashem, a vontade de Hashem, mesmas letras, forma o cano da brachá. Olhem que interessante. Uma Gemara não muito famosa, mas ela aparece, podem conferir no Tratado de Nidá, na página 31b. A Gemara fala, Zachar ba kikaro be'ado. Quando nasce um homem, menino, junto com ele nasce seu sustento. Já vem o pão dele. Hashem já manda o sustento que vai precisar durante a vida, né? Vai aparecendo, mas já está embolotado lá na criação dele, já está empacotado na criação dele, e Hashem vai cada mês, semana, dia, durante a vida dando para a pessoa. Porém, olha que interessante, Nekevá en imaklu. A mulher, quando nasce, não tem nada de parnassá. Óbvio, porque ela depende do marido, ou de quem for, mas o que? Diz Rashi, o que quer dizer que ela vem sem parnassá? Ela não vai comer, ela precisa viver, precisa se vestir, precisa passear, às vezes igual ou mais do que os homens. Então olhem que Rashi forte, pessoal, olhem que novidade importante para os homens, especialmente para as mulheres. Nekiaba ad de amra mezone lo yavile. A mulher fica vazia, como diz a Gemara, que a mulher vem sem nada de sustento, até que ela diga, cadê minha parnassá? Ou seja, que ela faça tefilá para Hashem. A parnassá da mulher, mais do que a do homem, ela depende da tefilá. Normalmente a gente fala a parnassá, a obrigação é do homem, continua sendo do homem, não mudou. Mas quando a mulher nasce, quando o homem nasceu, a parnassá já vem com ele. Óbvio que a tefilá pode dar um first class nisso, como a gente mencionou. Mas a parnassá da mulher está diretamente ligada à tefilá. Se a mulher não fizer tefilá, diz a Gemara em Nidá, nekiaba, ela está mãos abanando, diz Rashi, ade amra mezone lo yavile. Ninguém vai me dar parnassá, em outras palavras, fazer tefilá, na hora que ela faz, Hashem manda. A mulher, ainda mais do que o homem, nesse quesito, precisa pedir para Hashem, que Hashem mande parnassá para ela, para o marido, para a família, and so on. E com isso a gente termina. Uma vez vi algo que mudou minha tefilá. Espero que mude de vocês. Um pequeno pensamento. O Alter de Slabotka uma vez disse que se um homem tivesse vindo, homem quer dizer homem e mulher, tanto faz. Se uma pessoa tivesse vindo para o mundo e vivido 120 anos, com saúde e alegria, para responder uma vez Baruch Hu Baruch Shemo, sem conversar na tefilá, responder, já valia a vida da pessoa. Isso mesmo, curso de inglês, português, redação, Torá, Leavdil, tudo. Levar, trazer, ir no médico, tomar vacina, tudo isso valeria a pena para responder uma vez Baruch Hu Baruch Shemo. Disse o Alter de Slabotka, um amém vale 100 vezes mais do que um Baruch Hu Baruch Shemo. E disse o Alter de Slabotka, e com isso a gente termina, um amém Yeheshemerabá vale 100 vezes um amém. Pessoal, que oportunidade de ouro. Que sorte que a gente possa aproveitar. Justo no nosso século, que é mais difícil, e Hashem escuta com muito carinho, e cada palavra que a gente faz, Hashem coroa, Hashem dá um abraço e segura com muito carinho. As tefilot, que a gente possa pedir a Hashem, pedir para Hashem, pedir a coisa certa,
e que a gente possa ter brachá, e que o tzinor de Hashem, o cano de brachá de Hashem que chega até a gente, venha entupido de tanta brachá, tanta abundância, que Hashem mande para todos os Yodim onde estiverem. Amém. Boa semana.